Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, sempre aqui comigo. Também conosco, Fausto Macieira, comentarista mundial de moto velocidade nos canais ESPN. Fausto, seja muitíssimo bem-vindo. Hoje papo sobre GP do Qatar de MotoGP, Moto2, Moto3 e muito mais coisa que a gente vai abordar. Seja bem-vindo, Fausto. É isso, salve, salve Carlos Costa, Guilherme Longo, salve rapaziada ligada no podcast parceria da Yamaha Racing Brasil, da Motorsport Brasil, que trata sempre, semanalmente, das notícias principais do motociclismo no Brasil e no mundo. Cardápio, agenda cheia hoje, vamos lá. É isso aí, o programa hoje promete, Guilherme, temos muitas atrações aqui e não podemos começar de outra forma. Adivinha quem ganhou o GP do Qatar de MotoGP? Então, né, é uma coisa fantástica. Se você olhar a temporada do Marc Marquez até aqui, 4 etapas, 4 pole positions, 4 vitórias em corrida sprint, 3 vitórias em corridas de domingo e, único e exclusivamente, o abandono no GP das Américas. É uma temporada quase perfeita, praticamente, né? Se não fosse aquela queda na curva 9 do circuito de Austin. Uma vitória importante numa corrida que foi muito movimentada e que a gente viu até Maverick Viñales na liderança. Quem, em sã consciência, no começo da semana, apostaria na KTM liderando uma corrida e o Viñales terminando em segundo, antes da punição, claro, a gente vai falar dessa infelicidade depois ainda. Essa questão da punição acho que até vale destacar já no início do bate-papo, porque, porventura, quem acompanhou a transmissão com o Fausto, Hamilton, Juliana Tesser ontem até o final, depois, pouco tempo depois, não muito, viu a notícia da punição ao Maverick Viñales. O que rolou, Gui? É uma tristeza muito grande, né? O Viñales fez uma corrida muito boa, terminou em segundo lugar, estava fazendo mais pontos do que praticamente todos os colegas de KTM somados. Ele, inclusive, pelas minhas contas, ele saltaria para se tornar o melhor piloto da KTM na classificação, com uma corrida só praticamente. Era a única marca que faltava para ter um piloto da equipe satélite na frente, né? Porque no programa anterior... Ia ser isso, ia completar ali as 4 montadoras, cada uma com as suas satélites. No caso, o Marques já tinha voltado à liderança, mas só pela curiosidade. Não, mas assim, ele ia ser o melhor do resto e ia ser o piloto da 4ª montadora diferente em uma equipe satélite. Então, ia ser muito interessante isso. Mas o que acontece? Depois foi feita a inspeção técnica e foi descoberto, né, o dispositivo que há nas motos alertou que o Viñales andou com a pressão dos pneus abaixo do permitido pelo regulamento. Isso aí foi introduzido no meio de 2023. Muita polêmica até hoje, os pilotos questionam muito, algumas equipes também. E o que a regra diz, basicamente, né? Os pilotos são obrigados a manterem a pressão dos pneus dianteiro e traseiro acima de um patamar determinado, mais ou menos 1.8 bar, por uma certa quantidade de voltas durante as corridas e as corridas sprint. Em torno de 60% tem sido a média. E aí foi detectado que o Viñales excedeu essa média, né? Ficou abaixo por mais tempo do que o permitido, e com isso, uma punição de 16 segundos. Estranho a gente ver um número quebrado desse, não ser 5, 10, 15. E a questão é, o Viñales com isso caiu de segundo para 14º lugar. Fausto, uma pena para o Maverick Viñales e para a KTM, era um resultado muito importante para a marca em meio a esse caos todo no qual ela está envolvida, né, Fausto? Pois é, foi uma corrida louca, foi a melhor corrida do ano, a melhor corrida em muito tempo e a melhor atuação do Viñales. Mas o Viñales, ele conhece bem essa pista, ele já morou no Qatar. Tanto no final, quando eles foram receber os troféus antes da punição, ele chegou lá para os locais e, como é que vai? Tudo bem? Já conheço, tá? Então ele tinha essa intimidade com a pista, mas não se esperava que a KTM fosse tão bem. Talvez essa intimidade que o Viñales tem de andar lá de dia, de noite, de tarde, de manhã, deu a ele uma vantagem, mas ele fez uma corrida fantástica, né? Andou na frente, a corrida em si foi espetacular e ele mereceu a segunda colocação, liderou uma boa parte do tempo, e agora a gente vai, sem ser borracheiro, falar de pneu, né? Porque foi isso que acabou o levando para fora do pódio, para a 14ª posição, de 20 para 2 pontos, né? Porque o pneu tem uma calibragem mínima e máxima. Na corrida sprint você tem que respeitar 30% da corrida dentro dessa faixa, na corrida principal 60%, a calibragem mínima é 26.1 em PSI, né? Que como o Guilherme falou, é 1.8 bar, e a calibragem máxima é 29.3. E assim, os pilotos, eles sempre começam com o pneu abaixo do mínimo e controlando essa faixa de temperatura. Mas o Viñales não esperava liderar, a equipe não esperava que ele liderasse. E quem está na frente, a gente lembra
do Valentino na Tailândia, do Mark Marques na Tailândia, que deixou o Alex passar. Por quê? Porque o pneu dele não estava dentro da faixa. E eu acho que o Vinhales, a equipe falou que o Vinhales não olhou para o painel, não olhou para os avisos, ficou lá metendo a mão e acabou aí o pneu esfriando e ele foi punido. Uma regra, assim, o Pedro Acosta falou que a regra é absurda, tem que ser modificada. O Fermin Aldeguer falou que é uma regra, então é uma regra que tem que ser cumprida porque ela mexe com o aspecto de segurança. E essa punição de 16 segundos na corrida sprint seria de 8 segundos. Essa regra mudou em 2023, porque antes era desclassificação, então houve essa mudança. E eu acho que a gente vai ter novos incidentes com pneus, mas esse foi particularmente caro para o Vinhales, que disse que, para mim, eu cheguei, comemorei como uma vitória, sigo comemorando como uma vitória, estou sem troféu, mas o meu ritmo me mostrou o meu potencial. E ele estragou aquela sequência da Ducati no ano passado, foi a única não Ducati a vencer, de Aprilia, e seria, se tivesse vencido, não venceu, mesmo antes da punição, seria o primeiro piloto na história a vencer com 4 marcas diferentes. Certamente isso deu um alento para ele, no momento que a KTM não tem dinheiro e quer priorizar um piloto só, e ele quer ser esse piloto a ser priorizado. A Costa tem outras ideias, quer que a regra mude e tudo mais, porém, o Maverick Vinhales foi um dos pilotos que fez uma exibição brilhante sobre o luar e sobre os holofotes do Qatar. Aquela coisa, né? A gente pode até discutir a regra, mas uma vez que a regra está vigente, ela deve ser respeitada, né, Gui? A gente pode discutir a manutenção da regra e eu realmente acho que eu tô com a Costa no sentido que ela precisa ser revisitada, ela precisa ser repensada, porque a gente tá falando aí de uma regra que foi introduzida há menos de 2 anos, vai completar 2 anos agora, e a gente já teve muita polêmica com ela. Muita polêmica. Inclusive, se a gente for pensar em termos de campeonato, esses 18 pontos que o Vinhales perde mudaria completamente a cara não do Mundial de Pilotos, mas do de construtores e o de equipes. A KTM nesse momento é a penúltima colocada, ela e a Yamaha estão empatados ali com 42 pontos, a Honda, que é a segunda colocada, tem 49. Cara, com 18 pontos a KTM ia saltar para a vice-liderança e ia disparar na frente. No Mundial de Equipes, a KTM, a Tech 3 no caso, é a penúltima colocada, com 29 pontos, com 18 pontos a mais, ela ia saltar para terceiro lugar, ela ia ficar só atrás da equipe oficial da Ducati e da Gresini. Ela ia passar até na frente, a VR46 está em terceiro, ela ia subir para quarto. Mas ia ser a melhor do resto. Então, mudou muito a cara da MotoGP desde que essa regra foi introduzida ali no meio de 2023. E, eu não sei, a gente já teve tanta punição sobre isso nos últimos tempos, eu acho que se fosse uma coisa esparsa aqui, acolá, quando você tem tantas punições, ano passado a gente viu isso, 2023 a gente viu bastante. Não sei, me dá a impressão de que é uma coisa de não tá muito bem colocada ela ali. Agora, é fato que, independentemente da punição, a KTM mostrou aí uma reação com o Vinhales nesse GP do Qatar e uma lufada de esperança para a marca aí da MotoGP, né, Fausto? Pois e o Vinhales vai correr em casa na próxima corrida, né? Essa margem é de 26 a 29. Só que ninguém quer andar com 29 na frente porque a moto fica muito instável. Todo mundo quer andar o mais próximo possível do piso de temperatura, que para a roda traseira é de 24,3. Mas a roda traseira não é problema. O problema é a dianteira porque tem aquelas aletas, tem anti-mergulho, tem anti-pinada, tem uma série de ajudas eletrônicas que botam muito peso na frente e aí o pneu tende a sofrer mais. Acho que o Vinhales deu um alento para a KTM e espero que os outros pilotos sigam esse caminho que ele mostrou, se bem que eu acho que não dá para medir o que vai acontecer pelo que já aconteceu, né? E pelo menos em relação à KTM. A gente sabe que a Ducati agora está com 21 vitórias seguidas, encostando nas 22 da Honda, na fase áurea da Honda, mas as outras marcas precisam se aproximar. E o que a gente viu foi que a marca que brigou ali pelo pódio, chegou ao pódio e tudo mais antes da questão da borracha, foi a KTM e foi o Maverick Vinhales, que só tem um título, né? Ele só tem um título na Moto3 em 2013 e não tem mais títulos porque é um pouco confuso, né? Mas quando ele acerta, a gente viu no ano passado nos Estados Unidos e vimos ontem lá no Qatar. E é engraçado que a gente viu uma discrepância entre a performance do Vinhales e dos outros 3 pilotos, né? Que os outros 3 pilotos da KTM se beneficiaram com a punição ao Vinhales, mas em termos de posição original que eles terminaram na pista, o Pedro Acosta foi 9º, o Bastianini foi 12º e o Binder foi 14º. Então tem um caminhão de diferença ali
entre o Viñales e as outras 3 motos da KTM. O Acosta atrás do Quartararo, eles protagonizaram uma briga interessante ali, né? O próprio Johan Zarco foi bem com a Honda, 4ª colocação para ele depois da desclassificação não, né? Punição aí do Maverick Viñales no GP do Qatar. Mas falando das marcas, né? Pegando o gancho que o Fausto deu aqui, interessante abordar a situação da Aprilia, que volta a ter um contratempo com o Jorge Martin. O campeão retornou aí nessa Nem tinha etapa. saído do contratempo, esse é o problema, né? Pois é, né, cara? O cara volta agora no GP do Qatar depois de perder 3 etapas do campeonato e, óbvio, ainda em readaptação até do ponto de vista de condicionamento físico, não só da mão, mas da resistência para uma corrida. E tudo isso tendo que se adaptar a uma moto nova que ele basicamente não andou na pré-temporada. E cai de novo. Não pareceu uma queda tão violenta quanto as da pré-temporada e tudo mais, mas no fim das contas ele volta ao estaleiro, Guilherme. Um pneumotórax, 6 fraturas na costela, situação complicada aí do Martin. E assim, o fim de semana da Aprilia como um todo foi muito complicado. Conseguiu depois pontuar, aplicando já a punição do Viñales, né? O Bezzecchi foi 9º, o Ogura foi 15º, ele não foi beneficiado pela penalização. Mas o fim de semana da Aprilia começou muito mal, né? Porque se a gente olha os treinos livres da sexta-feira, o Martin foi P20 nas 2 sessões. Na segunda sessão ele conseguiu se aproximar do tempo mais rápido, né? A primeira ele ficou mais ou menos 2 segundos atrás, na segunda sessão 1,5 segundos. Para ele era uma evolução. Mas quando você olha a conclusão da Aprilia na sexta-feira e vê que o melhor piloto foi o Ogura em 15º, aí você fica pensando, o quanto que é o Martin chegando e o quanto que é a moto estar muito mal também. Porque, o Ogura ser o melhor em 15º tem alguma coisa de muito errado. O Ogura perdeu terreno ao longo da corrida também. Exato. E aí no sábado teve um momento que eu achei muito simbólico, eu achei muito legal da volta do Martin. Isso foi antes dele começar a cair de rendimento, mas tem um momento na sprint que ele ultrapassa o Pecco. E eu falei, isso aí é simbólico, né? O cara tá voltando, tá conseguindo ultrapassar o cara que ele bateu no título do ano passado. Mas aí vem a corrida e tem esse acidente, que, como você falou, plasticamente falando, não parecia um acidente tão grave quanto foi o da pré-temporada. Mas aí você vê a história do pneumotórax, as costelas quebradas, ele tendo que ficar internado em Doha. Cara, que... assim, não tem nem o que falar, sabe? Eu não tenho... A única coisa que eu sinto do Martin nesse momento é dó. Eu sinto pena dele. Porque ele é o atual campeão e não tá conseguindo curtir esse momento. De poder andar com o número 1 na pista, de poder ver as pessoas felizes de estarem ali com ele, de que, eu tô assistindo o atual campeão mundial correndo. Então eu tenho muito dó do Martin por causa disso, porque é um ano que tá sendo jogado fora. Fausto, complicada a situação do piloto espanhol, né? E claro, já fica aí com uma pulga atrás da orelha para as próximas etapas também. Pois assim, na quinta-feira, teve a coletiva foi muito boa, né? Foi o Marques, o Alex Marques, o Martin e o Bagnaia. E todos eles esconderam o jogo, né? O Marques, especialmente, o nego chamou de Pinóquio, né? A gente chamou o Marques de Pinóquio. E o Martin, não, vou entrosar com a moto, não tenho metas para essa corrida, a não ser conhecer melhor a moto. Aí na transmissão eu falei assim, conhecer melhor a moto e não cair, né? E não cair. Mas aí o Martin foi se empolgando. No aquecimento de 10 minutos, ele é veloz, a gente sabe quanto ele é veloz. Ele fez o 3º melhor tempo, como o Guilherme disse, ele ultrapassou o Bagnaia na corrida sprint, acabou fora da zona de pontos, porque está sem preparo de pilotar uma moto numa pista como aquela, uma moto de MotoGP com 300 HP a 360 por hora, não é para qualquer um, e lesionado é pior ainda mais difícil. Mas acho que ele achou que poderia andar melhor. O acidente dele, ele acabou sendo tolhido, atropelado, né, tocado pelo Fábio de Gianantonio com a traseira, e hoje já se fala em 11 fraturas, mas que sejam as 6 fraturas de costela. Eu já quebrei 3. Marlon, botar travesseiro aqui para respirar, porque não dá para, dói demais. Se você tossir, cara, quase desmaia de dor. Imagina você com 6 costelas quebradas e 11 fraturas, que é o que está se falando na imprensa espanhola hoje. Ele não pode sair do hospital lá de Doha e não tem condições de viajar. E o Máximo Rivola falou que não há prazos para o Martin retornar. Então, muito triste toda essa situação. Lembra um pouco a situação do Marc Marques, né? Que voltou sem estar pronto, voltou na corrida, acabou agravando a lesão. O Martin já vinha de 2 lesões, a pior delas foi num treino de supermoto, e agora
essa terceira lesão, né, que nos preocupa bastante. O título, a gente já tinha falado aqui no podcast, o Carlos, o Guilherme, o Felipe e eu, que esse título estava praticamente, tinha ido embora pelo que ele sofreu na pré-temporada, e agora agrava-se novamente a situação. Pena imensa do Martin, pena imensa da Aprilia, que está completamente perdida no espaço. O Maverick Vinales, que seria o capitão da Aprilia, foi embora para a KTM e mostrou ontem o tamanho da perda da Aprilia, seria um bom parâmetro para o Martin. E vamos ver o que vai acontecer. Mas só queria lembrar uma coisa, o Martin ganhou o título no ano passado, vencendo 3 corridas, em 20. O Mark Marques, em 4, venceu 3. As 3 que o Martin venceu ao longo do ano inteiro. Então, o Martin perdeu o título para o Pecco Bagnaia em 2023 pela falta de constância, pelo excesso de otimismo, pelo exagero, e volta a acontecer isso. Então, preocupa bastante. Não que o Pecco seja perfeito, o Pecco ganhou 11 e perdeu para o Martin, que ganhou 3, e o Mark Marques ganhou 3 também. Agora o Mark Marques já ganhou 3 em 4. Então, se há um favorito, é Mark Marques com a Ducati. E ontem ele mostrou o quão ele é favorito para a temporada 2025. Mais uma grande atuação do piloto espanhol, né, ex-campeão da MotoGP, colocando ali o Bagnaia no bolso nessas primeiras etapas, com a punição ao glorioso Maverick Vinales. O Franco Morbidelli herdou a posição final do pódio, né, o Vinales havia sido o segundo colocado, o Bagnaia terceiro, o Morbidelli quarto, depois de um bom pega com o Zarco. Depois a gente fala até das japonesas, né, o Quartararo também teve um resultado final ok. Mas foi uma corrida interessante ali, pensando nos 2 pilotos da Ducati oficial de fábrica, o próprio Morbidelli, que liderou boa parte da corrida, e agora a situação de campeonato fica aí bem mais favorável ao Mark, que chegou atrás do Alex aí no Qatar, né? O Alex que teve toque com o próprio Mark Marques, depois com o Fábio Di Giannantonio, foi punido com volta longa. O Alex fica agora com 106 pontos, Mark Marques 123, o Bagnaia 97, Morbidelli 78, Di Giannantonio é o quinto com 48. Depois a gente tem o Zarco e o resto do pelotão. Mas mais uma corrida daquelas do Mark Marques. E vamos lembrar, no toque com o Alex, ele perde parte das aletas. E as aletas do lado direito, que, em tese, dificultam mais a vida do Mark Marques, uma vez que o braço direito dele é o lesionado, né, Gui? Foi uma corridaça do Marques, apesar do incidente ali na largada. Inclusive, ele mesmo assume a culpa, né, pelo incidente ali que ele teve com o Alex. Elegante, né? Defendendo o irmão, vamos colocar assim. Vamos ser honestos, né? Mas eu acho que, assim, para Ducati como um todo, olhando para 6 motos, uma corrida muito interessante, né? Porque você tem o Marques vence com o Pecco em segundo, o Morbidelli em terceiro. Aí tudo bem, você tem o Zarco quebrando em quarto. Mas aí você tem o Aldegger fazendo o melhor fim de semana dele até agora. P4 na sprint, P5 na corrida. E você tem o Alex fazendo o P6. Inclusive, destaque, é a primeira corrida do ano de 8 que o Alex não é P2, que o Alex não termina no pódio. Então, de novo, a gente tem que ressaltar o tamanho da temporada que Alex Marques vem fazendo até aqui. É a primeira corrida de 8 que ele não termina no pódio. O Mark já tinha terminado uma corrida fora do pódio, abandono no GP dos Estados Unidos. O Bagnaia já tinha ficado uma corrida fora do pódio também. O 4º lugar no GP da Argentina. Então, a consistência do Alex também precisa ser ressaltada nesse ano. Então, acho que para a Ducati como um todo foi uma corrida muito importante. Mesmo quem estava mais lá para baixo, que é o Aldegger, finalmente se coloca lá em cima, onde a gente espera ver os pilotos com a moto Ducati. Seja a Ducati 24.9, que é a 25 entre aspas, ou as 3.24 mesmo. Falso, Gui destaca a forma atual da Ducati, né? A gente tem visto a dominância e vocês mesmos trouxeram aí a comparação com o recorde da Honda, agora 21 vitórias seguidas da Ducati. O meu ponto aqui é o Pecco Bagnaia e o quanto ele já está, digamos, abatido do ponto de vista de briga pelo título pelo Mark Marques, porque essa corrida teve ali o toque entre os irmãos, o Mark fica sem parte das aletas, o Bagnaia chega a passar o Mark Marques e, teoricamente, o Qatar é uma pista que, do ponto de vista de traçado, favorece, em tese, mais o Pecco Bagnaia pelas curvas à direita. E nem assim... E o Bagnaia foi o vencedor do GP ano passado. O Marques tinha o Qatar como um pequeno problema ali, né? Porque a única vitória dele tinha sido em 2014. E nem assim o Bagnaia consegue bater de frente com o Mark, e na verdade termina atrás do próprio Maverick Vinales na pista, Fausto. Pois é, assim,
Bagnaia teve uma vitória que foi oferecida pelo Mark Marques, que liderava quando caiu, né? E depois aí ele ficou mais animado, chegou ali com 13 pontos, sai com quanto? 21, né? 21 atrás. 26. Pois é, situação que era um pouco mais favorável, né? A gente fez uma live falando, pô, será que o Bagnaia acordou? Ou foi o Marques que dormiu? Foi o Marques que dormiu, né? E o próprio Alex Marques, eu acho que pesou o fato dele estar liderando o campeonato, né? Na entrevista ele jogou muitas respostas para o Marques, mas ficou tenso com a situação e perdeu a liderança na corrida sprint, mas estava a 2 pontos. Então, se ele ganhasse a corrida principal, ele voltaria a ser líder, né? E seria para ele um passo imenso, né? Uma vitória inédita. E ele acabou fazendo muita coisa errada, né? Eu acho que o Mark ter falado que a culpa foi dele no incidente da curva 1, ele pode ter freado demais, mas o Alex bateu na traseira dele e depois de se envolver num incidente com o Fábio de Gianantonio, teve que pagar a volta longa. Então foi um domingo confuso demais para o Alex Marques, que ainda assim manteve a liderança, se manteve à frente do Bagnaia, que tem preocupações urgentes para resolver, né? A preocupação urgente é bater o Alex Marques em condições normais, não as que aconteceram ontem, e não dá para tirar a medida dessa prova, dessas 4 etapas, como o que pode acontecer na fase europeia do campeonato, que vai começar onde? Na Espanha, né? Então, o fim de semana inteiro só tocou o hino da Espanha, né? Então, o pessoal reclama, pô, você torce para isso? Não torço para ninguém, eu torço pelo revezamento de forças, acho que todos nós torcemos pelo revezamento de forças, para dar um colorido extra para a corrida, para que o campeonato chegue na 22ª etapa indefinido, né? Mas o fato é que o Bagnaia tem uma montanha imensa para escalar e precisa manter a serenidade, que é uma das grandes qualidades dele, que foi o que deu o título a ele em 2023 com o Jorge Martin, que foi o que deu o título a ele em 2022 contra o Fábio Quartararo. Então, a gente com 20 mais 37 pontos em jogo, esses 26 pontos podem ser revertidos já em Jerez, porém, a tendência não é essa, né? A tendência é contra o Bagnaia. Vamos ver como é que a equipe vai lidar com isso, porque eles querem que o Bagnaia ganhe. Os italianos com a moto italiana querem que o italiano ganhe, né? Mas tá difícil para isso acontecer, a não ser por erros não forçados do próprio Mark. Só trazer uma atualização do Martin, uma notícia que saiu agora há pouco, né, no meio da nossa gravação, no motorsport.com, que a Aprilia confirmou 8 fraturas nas costelas do Martin. São as 6, também não são as 11 que tinham saído. Foi na média. A gente espera aí que o Martin consiga se recuperar o mais breve possível. E sim, são muitas, né? Imagina o estado. Sofrimento. A foto dele mostra o sofrimento que ele tá até com o rosto fechado. É complicada essa vida de piloto de moto. Não é à toa que a gente fala que esses caras que correm de moto velocidade têm um pino solto, né? Porque tem que ser corajoso para fazer isso aí. Olha, a gente destacou aqui a situação da Ducati, né? A equipe de fábrica, o duelo Marques e Bagnaia. Trouxemos também alguns destaques das equipes satélites. O próprio Morbidelli, né? Liderou boa parte da corrida, acabou perdendo rendimento, mas conseguiu aí com a punição ao Maverick Viñales a posição final do pódio no Qatar. Na sequência, a gente tem o Johan Zarco, aí Aldegger e Marques já citados. Aldegger, de fato, um fim de semana muito bom. E o Quartararo. A Honda, um pouquinho à frente da Yamaha nessa prova. O Quartararo teve ali seus momentos de brilho. Pega com o Pedro Acosta, o Zarco muito consistente. Uma classificação belíssima no sábado de manhã. Exatamente, muito bem lembrado. Aliás, P3 no grid para o Quartararo. Primeira vez que ele foi para a primeira fila em quanto tempo? Desde o GP da Holanda de 2022, quase 3 anos. É um negócio surpreendente. Pode ser que ele era candidato ao título. Não só ele era candidato, ele era líder do campeonato. Ele vinha de uma vitória na etapa anterior e aí ele abandona a etapa de Assen e dali para frente que o campeonato dele começa a degringolar e o Pecco tá naquela subida, que o Pecco engatilha, se não me engano, 3 ou 4 vitórias consecutivas. Foi uma reação absurda do Bagnaia. Mas você pensa que ali não era nem metade do campeonato. E desde então, o cara tava lutando pelo título e não conseguiu uma primeira fila na classificação. Pra mim, assim, foi o dado mais chocante do fim de semana depois do acidente do Martin. O Quartararo acabou ficando um pouco sozinho na corrida, né? O Jack Miller, que vinha bem até essa etapa, abandonou. O próprio Juan Mir, companheiro do Luca Marini na Honda. O Marini pegou top 10. Augusto Fernandes, substituto do Miguel Oliveira, na Pramac, acabou caindo também, além do próprio Martin. A gente teve, completando o top 10, Quartararo, 7º, Costa, 8º, Bezek, 9º, Marini, 10º. E aí a próxima Yamaha, que foi a que sobrou do Alex Rins, 12º lugar. As japonesas protagonizando aí algumas brigas interessantes nesse GP, Gui.
Tá legal de ver as japonesas aí no meio da briga. Não são mais claramente as últimas colocadas. Só alguns pilotos realmente que não vai, né? Chantra, por exemplo, tá só lá no fundo. Mas você tem os pilotos principais das montadoras entregando resultados. O Zarco tá indo bem, o Quartararo fez um fim de semana muito bom. A classificação, aquele P3 foi uma coisa, assim, muito legal de ver a reação dele, de falar, putz, como é bom estar aqui de volta. Então a gente vê que os pilotos principais das marcas estão correspondendo. O problema é que há um desequilíbrio entre os 4 pilotos de cada marca ali. No caso, o Zarco, em tese, não deveria ser o principal piloto da Honda. Considerando que tem um campeão mundial ali no meio, né? Falso, foi legal de ver esses personagens todos ali aparecendo com destaque ao longo da transmissão. Foi muito bom, né? Assim, eu acho que o Mir foi um campeão mundial acidental, né? Uma temporada marcada pela Covid, pelo acidente do Marques, o Franco Morbidelli foi vice para ele, mas é bom ver o avanço da Yamaha e da Honda. Eu acho que eles têm que testar. Se o Zarco que está capitaneando a Honda, ele tem que testar. O Alex Espargaró é um excelente piloto de teste. Já não acontece isso na Yamaha e eu acho que isso está se refletindo nos resultados, porque ontem, que estava o Valentino Rossi lá, ele deve ter ficado com a mão suando para pegar aquela moto do Augusto Fernandes, e não sei se ia fazer pior, acho que ia fazer melhor do que o Augusto Fernandes aos 46 anos. Então, o Fernandes foi campeão mundial na Moto2 em 2022, mas não tem ritmo para andar. Então, se o capitão do time é o Quartararo e o piloto de teste não é forte, tem que ser o Quartararo a testar. Vai ter um teste em Jerez na segunda-feira, mas eles podem testar à vontade com seus pilotos titulares. Se o Alex Rins não está bem, eu acho que o Alex Rins tem sequelas parecidas com a do Mark Marques, e piores às vezes, né? Mancando toda hora, né? Pois não consegue lidar com isso bem. Então, acho que eles têm que testar mais e aproveitar as vantagens das concessões que tem, tanto Yamaha quanto Honda, para diminuir essa distância. Não basta não estar entre os últimos, tem que estar entre os primeiros. Essa é a tradição de Yamaha e Honda ao longo de mais de quase 80 anos de campeonato mundial. Fausto, aproveitando que você falou de teste, mais uma notícia que surgiu agora, enquanto a gente está aqui gravando, é uma apuração exclusiva do Motorsport.com Global. A Yamaha vai testar o V4 essa semana em Valência. Chegou a hora da gente ter uma ideia de como vai ser esse V4 da Yamaha. Vai ser em Valência. Testes terça e quarta-feira, só que quem vai testar, segundo a apuração do Motorsport, são Augusto Fernandes e Cal Crutchlow. Que anda o quê? 2 segundos mais lentos do que o Fábio Quartararo, né? É um alento a chegada do V4, a Yamaha é a exceção, com 4 em linha em 5 marcas, todas as outras têm motor V4, e a Yamaha insiste no 4 em linha, que tem colhido bons resultados, a história mostra isso, e eles têm um grande conhecimento do 4 em linha, não tem esse conhecimento do V4, mas é um alento também esses testes, sobretudo fazer mais testes. Porém, o Crutchlow, que está afastado há muito tempo, é veterano, e o Augusto Fernandes, que tem andado o que a gente viu ele andar, né, substituindo o Miguel Oliveira, não são os mais indicados para testar, mas, de toda forma, é um bom momento para a Yamaha. Vamos ver se eles colocam esses 4 em linha na pista ainda esse ano. Só mais um detalhe, a nota fala ainda que originalmente a Yamaha queria que o Dovizioso fosse o piloto do teste, mas ele acabou sofrendo um acidente, quebrou a clavícula e por isso está afastado no momento. Que zica, hein? O Dovizioso seria um testador muito melhor que Augusto Fernandes. Exatamente. O mais indicado, né? Seria o mais. O Dovizioso tem uma experiência com a Yamaha que vem desde a Tech 3. Mas é o que a gente fala, né? Eu não gosto nem de conjugar esse verbo cair, né? Eu caio, não falo. Você cai, tu cai, ele cai e assim, cair até a pé é ruim, né? E a vida dos pilotos tem esses percalços, e o Dovizioso, que já teve vários acidentes também, mas ganhou 2 vezes do Mark Marques em cima da linha de chegada lá no Qatar, tem grande experiência com a Yamaha, tem grandes experiências com outras marcas, seria o mais indicado para fazer esse teste. Porém, quebrou. Caiu. Quebrou. Complicado. Galera, vamos falar de Moto2 e Moto3 agora também. Roda a vinheta. Isso aí, minha gente. Vamos falar de Moto2, que teve uma corrida bastante divertida, várias trocas na liderança. No fim das contas, vitória de Aron Canet com Denison Chu em segundo, Manuel Gonzalez na terceira posição. Uma corrida que, inclusive, tivemos o abandono do então líder do campeonato, Jake Dixon, que venceu em Austin, assumiu a liderança,
mas acabou indo ao chão. E o nosso Diogo Moreira, quinto lugar, um ótimo resultado para o Diogo depois de 2 etapas sem pontuar, e um quinto lugar que foi suado, uma disputa ali, uma boa disputa com o Barry Baltus até a linha de chegada. E antes de passar aqui para o Fausto comentar, só a classificação certinho: Aron Canet, líder, 71, Manuel Gonzalez em segundo, 61, Jake Dixon caiu para terceiro agora, né, com abandono, mantém os 59 pontos. Recuou. E o Caiu na corrida e recuou no campeonato. E o Diogo Moreira, P11, com 23 pontos. Ô Fausto, uma corridinha movimentada e o Diogo, uma bela disputa para conseguir esse quinto lugar. Excelente o resultado do Diogo. Ele saiu na quarta fila, 12º, né, fechando a quarta fila. Isso. E avançou muitas posições. Tivemos a queda do Dixon, que brigava pela terceira vitória consecutiva, o que não acontecia desde o St. Louis, mas acabou não tendo um resultado que ele esperava e perdeu a liderança no campeonato. A liderança mudou de mãos em todas as classes, né? E o Aron Canet, grande vitória. Canet muito satisfeito, feliz da vida, bem-humorado, assume a liderança do campeonato. O Manuel Gonzalez se redimiu, né, da estratégia confusa que fez lá nos Estados Unidos, e também foi ao pódio, um grande resultado. O Denison Ju teve ali perto para ganhar a sua primeira corrida, né? Seria uma vitória inédita, mas chegou ao pódio também, um bom resultado. O campeonato muito parelho nas classes de acesso, mas o Canet, que pelo retrospecto, pelas estatísticas, era o favorito ao título, começa a se impor. Vamos ver em Gerês. Quem corre em casa em Gerês? Aron Canet, né? Manu Gonzalez também, mas Aron Canet especialmente. Espanhol correndo em casa é o que não falta nesse GP da Espanha, em todas as 3 classes. Mas agora vamos falar de outra classe onde tem muito espanhol, que é a Moto3. Tivemos vitória espanhola lá no Qatar. Ángel Piqueras, segunda vitória dele no ano, com 2 japoneses na sequência, o Taiyo Furusato e o Ryusei Yamanaka, completando o pódio. Piqueras, com isso, assumiu a liderança do campeonato, tem 67 pontos, contra 66, só um a mais que o José Antônio Rueda, que acabou abandonando essa prova. E aí o Joe Kelso em terceiro, já um pouco mais distante, 41 pontos. Fausto, tá interessante esse campeonato da Moto3, hein? Pô, a corrida foi maravilhosa, né? A corrida foi incrível. Fiquei com pena dos japoneses, né? Eu fiquei com pena. Porque nessa categoria, só 3 pilotos venceram, né? O Foggia, o Piqueras e o Rueda. Os outros todos, tem 20 e muitos, né? 26, eu acho, 28. Nunca venceram. E assim, o Yamanaka fez uma pole inédita e brigou por uma vitória inédita, e ele é companheiro do Piqueras. A equipe é muito boa. A equipe MT Helmut MSI, apesar de recente, né? Estreou com o Diogo Moreira em 2022, é uma equipe muito boa. E o Yamanaka liderou a corrida. O Furusato veio lá de trás com a Honda também, empurrou todo mundo. E o Furusato saiu da curva 16, rumo à linha de chegada, em primeiro. Mas aí o Piqueras pegou o vácuo, tirou do lado, e eles já anteciparam a linha de chegada, porque isso acontecia demais, especialmente na Moto3, né? De alguém pegar o vácuo e passar sobre a linha de chegada. E o Piqueras foi mais esperto, né? Pegou o vácuo, tirou de lado e ganhou por 9 milésimos de segundo, com o Yamanaka chegando em terceiro, dobradinha da MT Helmut, MSI KTM, mais uma vitória brilhante do Piqueras, que com os problemas do Rueda passa a ser o líder do campeonato, né? Agora, a gente destaca Diogo Moreira na Moto2, temos que olhar para o Mundial de Superbike, onde nas classes suporte temos os pilotos brasileiros, mas antes, vamos trazer o que aconteceu na principal, Guilherme. A principal etapa de Assen, olha, foi movimentado. 3 provas, 3 vencedores diferentes. Nicolo Bulega venceu a primeira, Toprak venceu na segunda e Andrea Locatelli, piloto da Yamaha, venceu a terceira. Primeiro triunfo dele, inclusive. O Bulega abandonou as corridas 2 e 3, mas é o líder do campeonato ainda, 136 pontos. Toprak em segundo com 115 e o Locatelli em terceiro, fechando aí o top 3, 107 pontos. Mundial de Superbike que agora se prepara para a etapa italiana de Cremona, agora no comecinho de maio. Fausto, curioso, né? O Bulega vence uma das corridas e abandona as outras 2. Mas por problemas técnicos, ele ficou muito contrariado, né? Ele foi piloto da academia do Valentino Rossi, teve para vencer na Moto3, teve para vencer na Moto2, e agora na Superbike se encontrou, e foi o campeão da Super Sport, já estreou com grandes vitórias na Superbike, mas foi traído pelo seu motor, né? E teve também um incidente na corrida 1 que o Álvaro Bautista derrubou o St. Louis, né?
E o Toprak não aproveitou os problemas do Bulega para poder se aproximar mais, porque ele também não foi bem. Ele fez a pole, mas não foi bem durante as corridas, e corridas super disputadas, como sempre, na Superbike, e a Ducati segue à frente com a BMW tentando se aproximar. E nessa categoria, na Superbike, são 2 corridas, mais a sprint, que eles chamam de Super Pole Race, então são 62 pontos por etapa. E o campeonato está apenas começando, e o Toprak, o Bautista e outros pilotos também, o Iannone e outros pilotos, o San Luis, estão pegando a mão e podem se aproximar para brigar, porque são uma infinidade de pontos por etapa. A próxima etapa, a Grande Prêmio da Itália, em Cremona, né? Vamos ver como é que vai ser lá, onde a Ducati corre em casa, com o piloto italiano querendo se redimir. O problema não foi dele, o problema foi mecânico, o problema foi técnico. É isso aí, ó, o Fausto bem falou, tem muito campeonato pela frente, assim, foi a terceira etapa de 12, então a gente fechou ainda 25% do campeonato, tem muita coisa por vir, inclusive nas categorias suporte. Vamos então para Mundial de Super Esporte, tivemos vitórias de Ben Boldsnader e Cão Chu, mas a liderança segue de Stefano Manzi, piloto da Yamaha. Ele tem 125 pontos, o Ben Snyder está agora em segundo com 111, em terceiro Tom Booth, ambos com 84 pontos. Mundial de Super Esporte também bem movimentado, Fausto. Pois é, a vitória do Bo Bendsneider em casa, né? Pô, o holandês vencendo na Holanda, foi uma festa imensa, piloto da MV Agusta, é uma marca também tradicionalíssima. Na segunda corrida, a vitória... Tem a Assen, onde decide as coisas em Assen, nas 2 últimas curvas, que são a GT Chicane, né? Onde Valentino Rossi, Mark tem sempre ocorrência nessas GT Chicane. E na corrida 2, a vitória era do Stefano Manzi, só que ele foi no verde na Chicane. Aí ele teve que ceder a posição, e aí a vitória foi do Jean Zhou, grande vitória, andando bem. Os 2 irmãos foram ao pódio, né? Um na Moto2 e outro na Super Sport, né? Curiosamente, as classes intermediárias dos respectivos campeonatos. Parabéns à Turquia, que tem bons pilotos, tem um excelente autódromo que infelizmente não recebe mais a MotoGP. E só lembrando, a vitória do Locatelli foi muito boa, a primeira vitória dele, vitória inédita do piloto da Yamaha. Vamos ver o que vai acontecer lá em Cremona, nas 2 classes, com italianos querendo se manter na liderança, como é o caso do Manzi. O Fausto falou, né? Parabéns para a Turquia. Agora vamos dar parabéns também a Turquinho Júnior. Vamos falar do Mundial de Super Esporte 300. Também correu esse fim de semana com um resultado muito bom para o piloto brasileiro. Domínio nas vitórias, né? Jeffrey Bulls venceu as 2 provas, mas a gente teve na primeira corrida o Turquinho Júnior, Humberto Maier, chegando na 2ª posição. Então, muito bom ver o Brasil aí representado no pódio da programação do Mundial de Superbike. Na 2ª corrida ele foi o 6º colocado, e o Kevin Fontainha, P11 e P12 nas 2 provas lá de Assen. O Bulls está na liderança com 75 pontos, Benhá Fernandes e Julio Garcia Gonzalez empatados em segundo com 62 pontos cada. O Turquinho é o 6º colocado com 41, não está tão distante assim, e o Kevin Fontainha, P12 com 18 pontos. Fausto, é muito bom ver o momento do Turquinho, né? Tantas vitórias e bons resultados no ano passado, e que ele está mantendo agora para o começo desse ano. Pois é, e é briga de faca ali, né? Igual a Moto3, a Super Sport 300 é pá. E o Turquinho teve um momento na corrida 1 que ele passou 5, de 6º para 1º. Ele liderou as 2 corridas, ele liderou na última volta as 2 provas, sendo que na corrida 2 ele foi jogado para fora na chicane, ele foi jogado para fora, chegou em 6º. Mas ele liderou a última volta, chegou na chicane ali, brigando pelo pódio, brigando pela vitória, e andou novamente muito bem. O Kevin Fontainha não se classificou bem, teve que fazer corrida de recuperação. As vitórias duplas foram do Jeffrey Buys, que é local, né? Pô, foi uma beleza de resultado. Os holandeses que adoram festa celebraram o seu piloto vencendo 2 vezes em casa. Foi um fim de semana muito bom para a Holanda, mas o Brasil também representou bem, e o Turquinho está muito perto da vitória. Acho que foi o 6º pódio dele. Ele está muito perto da primeira vitória, que já era para ter chegado em Assen, tomou uma garfada lá no passado, mas esse ano acho que vai dar Turquinho na cabeça. Humberto Maier, vamos lá para a próxima etapa. É isso aí, tá chegando essa vitória muito em breve.
E a gente tem aqui entrevista com o Turquinho e com o Kevin Fontanha também. Roda aí, Chui. Bom, acabou esse final de semana aqui em Assen, hoje corrida 2, domingo. Foi uma corrida difícil, mas onde eu mantive ali lutando pela vitória sempre. Na última volta, na última chicane, acabou que outro piloto bateu em mim, eu cruzei a brita e terminei em sexto por isso. Mas sou feliz de geral, foi um final de semana bom, mostrando ser competitivo e vamos trabalhar mais para a próxima. Bom, final de semana aqui encerrado, teve a corrida 2, a gente estava ali disputando no segundo grupo, na dianteira. No começo tive uns toques ali, então perdi um pouco do contato, mas feliz com o resultado e chegar no Brasil e treinar mais para a próxima. É isso aí, ouvimos os nossos representantes brasileiros e agora a gente vai falar de corrida aqui no Brasil, mas no mundo do off-road. Roda a vinheta. É isso aí, minha gente. Vamos falar um pouquinho de off-road, porque tivemos abertura nessa última semana, né? Nem no fim de semana, do Brasileiro de Rally Raid com o Rally RN 1500, um dos mais tradicionais do país. E tivemos muita disputa lá na região nordeste do país. Vamos falar dos resultados de cada classe. Na Moto 1, vitória do Martin Duplessis com o Roman Dumontier na segunda posição. E completando aí as 4 primeiras posições, Gabriel Tomati e o Adrian Mett, 2 pilotos da Yamaha. Adrian Mett, atual campeão do Sertões. Na Moto 2, vitória do Bruno Krivlin com o Gabriel Brunin da Yamaha em segundo. E na Moto Over, vitória do Ricardo Bob Martins, piloto da Yamaha, à frente da Moara Sassilotti. Agora o Brasileiro de Rally Raid volta logo, daqui um mês, basicamente, no Rally Minas Brasil. Fausto, Brasileiro de Rally Raid abrindo aí com uma das etapas mais tradicionais. Uma etapa espetacular, né? Assim, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes ao RN 1500, e são 1.500 quilômetros, quase 1.500 quilômetros, que até de carro no ar-condicionado é cansativo, né? Para os pilotos ali é bem difícil, né? E tem uma parte imensa à beira-mar, que é linda, maravilhosa, espetacular, inesquecível. E parabéns aí aos vencedores, parabéns ao Ricardo Martins, o Bob, que colocou a Tenere 700 no topo na categoria MOV, o Adrian Mett, que também se saiu bem, teve um problema técnico ao longo do rally, já não estava 100% fisicamente, o Gabriel Tomati estreou com um bom resultado, o Gabriel Brunin P2 na categoria, então foi uma competição muito interessante, é uma competição interessante, onde os pilotos têm que ter muita experiência para não se perderem, para não errarem o percurso e manterem a velocidade acima de tudo. Então, vamos para a próxima etapa em Minas Gerais, Rally Minas Brasil. Adoro Minas Gerais, esse rally também é muito bom. Vamos ver o que vai acontecer por lá na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally. É isso aí, vamos ouvir então o que tem a dizer o nosso glorioso Bob Ricardo Martins, que venceu aí na categoria Moto Over. Além dele, mais entrevistas. Então, foi um ano um pouco mais difícil para mim. Cheguei com uma lesão, 2 semanas atrás eu caí antes do rally, estava com o pulso dolorido. Então, mas depois dos 2 primeiros dias eu estava liderando o rally, então foi positivo isso para mim, porque eu não sabia como que ia estar, estava sentindo o pulso. Mas infelizmente, terceiro dia teve um problema, eu não completei a etapa. E hoje, então, já estamos fora do rally, então fiz a etapa só para marcar alguns pontos no campeonato. Então, foi um rally muito prazeroso, muita pedra, serra, mas foi bem bom, bastante pontos positivos. Fiz um primeiro dia muito bom, segundo dia bom também. No terceiro a gente teve alguns problemas com o aparelho de navegação, mas finalizei também com um ótimo resultado no último dia. Finalizei em quinto na geral e segundo na minha categoria. Agora a gente já está pensando em Araxá para ir com tudo. Bom, o RN 1500 foi bacana, bem legal, uma prova bem dura, muita pedra e no final um pouco de areia aí para coroar. Muito feliz com o desempenho da Tenere 700. Eu já nos treinos sentia que a moto ia muito bem e aqui no rally foi a prova real. 4 dias, a moto saiu ilesa, não aconteceu nada, competitiva, consegui ganhar a categoria e consegui ter um bom desempenho com a moto. Estou muito feliz, muito animado. Agora, mais detalhezinhos e que venha o Rally de Sertões e que venha as próximas etapas que a gente vai ter pela frente. Bom, primeiro rally com a equipe Yamaha, muito feliz. Os 2 primeiros dias foram dias difíceis para mim, tive alguns problemas, mas consegui ir melhorando no rally e os 2 últimos dias foram muito bons, então eu estou feliz por ter conseguido evoluir. Estou muito feliz com a moto, me surpreendeu muito a moto, então agora é focar no Rally de Araxá e com tudo.
É isso aí, minha gente. Vamos continuar no mundo do off-road, mas agora, voltando para o exterior, MXGP, Mundial de Motocross, etapa de Trentino, lá em Pietramarota. Vamos falar aqui dos resultados das classes. Na MXGP, a classe principal, Tim Geiser dominou a etapa, Romain Febre foi o segundo e o Geiser está na liderança da classe, 274 pontos contra 235 do Febre e o Glenn Coldenhoff em terceiro com 196. Na MX2, uma situação curiosa. O André Adamo, piloto italiano, foi o vencedor da etapa, mesmo sem vencer nenhuma das baterias. Ele foi consistente, colocou ali 2 top 3 e foi o suficiente. Na classificação do campeonato, Cade Wolf lidera 231 pontos, Simon Langenfelder é o segundo com 219 e o Adamo agora está em terceiro com 213. Na MX2, inclusive, tivemos participação brasileira nesse fim de semana. Rodolfo Bicalho estava ali no grid e terminou em P27 e P26 nas duas baterias. Fausto, MXGP aí entregando boas disputas e parece que as brigas pelo título começam a se formar já. Pois é, aí a pista é linda, né? Pietramarota, que é um montanhão enorme. Tava meio nublado, ainda bem que não choveu, porque se chovesse ia ser bem difícil. O Tim Geiser está em grande fase, né? Deixou o Romain Febre para trás e venceu as duas, se destaca no campeonato. Na MX2 foi bem interessante, né? Porque tivemos a primeira vitória da Triumph, né? Com o Camden McLellan, da África do Sul, andou muito bem e venceu a primeira vitória inédita da Triumph. Na segunda corrida, o McLellan levantou, se deu mal, ficou para trás, e a vitória foi da Yamaha, né, com o Thibaut Benistan da França, mas no geral foram 2 P2 do André Adamo, que é super consistente, já ganhou o campeonato por conta disso, saiu na frente no final, e o Cade Wolf andando sempre muito bem, defendendo o título. Tem o Sasha Koenig, que também anda, pum, cai sempre, né? Então a MX2 foi maravilhosa, achei a corrida espetacular, e tem corrida já nesse fim de semana, não é isso, Guilherme? É isso aí, a gente tem uma etapa que eu acho bem interessante, porque geralmente sábado e domingo, dessa vez é sexta e domingo, né? Então vai ser a etapa da Suíça em Frauenfeld. É assim que fala, Fausto? Eu falo Frauenfeld, mas o meu sotaque carioca não sei se é o certo. Mas é isso aí, MXGP continua já nesse fim de semana e, claro, semana que vem a gente debate aqui no podcast. E para finalizar nossa passagem pelo off-road, AMA Supercross, Fausto, chegou a hora de falar da etapa da Filadélfia. Estamos chegando aí na reta final da AMA Supercross. Vamos começar com a 450 SX. Tivemos vitórias do Chase Sexton com o Cooper Webb na segunda posição. E o Cooper Webb, piloto da Yamaha, segue na liderança, 278 pontos. O Sexton tá ali pertinho, 266. E o Ken Roczen é o terceiro com 240 pontos. 250 SX, tivemos a fusão leste-oeste, então um grid bem inchado nesse fim de semana. Dobradinha da Yamaha, com vitória do Cole Davis e o Hayden Diggen em segundo, os dois pilotos das 250 Oeste, e o terceiro lugar para o RJ Hampshire da Leste. E tivemos de novo a participação do brasileiro Enzo Lopes, 13º colocado na etapa. Falando da classificação, Oeste, Hayden Diggen, 171 pontos, Cole Davis, 154 e o Julian Balmer, 145. Na Leste, RJ Hampshire, 117, Seth Hammaker, 117 e o Tom Viale, 115. Isso que o AMA Supercross continua essa semana em East Rutherford. Mas, Fausto, AMA sempre entrega disputa boa, mas essa da 250 Leste tá absurda. Pois é, as corridas foram incríveis, né? Porque choveu, e aí o pessoal, eles cobrem a pista com plástico, mas uma coisa, a logística impecável, espetacular. Então, fora da pista era o lamaçal. O Aaron Diggan no treino tomou um capote, caiu de cara na lama e saiu rindo, né? Porque ele não tinha o que fazer, né? Caiu de cara na lama. E na 450 tivemos o Sexton andando muito bem. Ele não largou na frente. Quem largou na frente, acho que 2 pilotos se trombaram, aí sobrou pro Justin Barcia, né? O Bambam, que bate em todo mundo. E ele errou a frenagem, saiu, parou, a LV foi embora. E nessa, o Ken Roczen tomou a ponta, liderou um bom tempo, mas o Roczen tá, 30 anos, 11 cirurgias no braço, né? O tornozelo também avariado, liderou o quanto pôde, e o Sexton veio
buscando e ultrapassou. E o Cooper Webb também passou por ele e se contentou com a segunda colocação. Ele tinha uma vantagem de 15 pontos que recuou para 12 pontos, né? A diferença é 25-22 no AMA Supercross, então ainda tem a situação sob controle e achei que foi uma corrida estratégica. O Cooper Webb é sempre estratégico. Na corrida passada ele passou 3 na última volta, né? Então vamos ver como é que vai ser lá em East Rutherford. E na 250, né, como o Guilherme falou, costas leste e oeste brigando, e a segunda vitória seguida do Cole Davis da Nova Zelândia, o país que tem mais ovelha do que gente, é um paísinho, né, pequeno, e ele, 17 anos, e em dobradinha com o Diga, deu pau no Diga, né, que o Diga é o queridinho dos Estados Unidos, e o RJ de Hampshire, dessa vez não caiu, né, fechou o pódio com a Husqvarna, 2 Yamaha e a Husqvarna no pódio, e empate na primeira colocação, né, com o Tom Vialli logo atrás, a 2 pontos, né, empate entre... Quem que tá na frente ali? Deixa eu ver aqui. Diga... Não, na costa oeste o Diga tá na frente com Davis a 17 pontos. Na costa leste, Hampshire e Seth Hammaker da Husqvarna, o Hampshire da Husqvarna, o Hammaker da Kawasaki, empatados com o Tom Vialli da KTM a 2 pontos. Então a gente tem 3 pilotos separados ali por 2 pontos. Indo para a próxima etapa, que onde é na costa leste, né, que é em Nova Jersey, em New Jersey, né, em East Rutherford, lá em New Jersey. O couro vai comer, a gente vai ter um desempate lá, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo sábado. Tomara que não chova, né? Mas ainda que chova, vai ser um grande espetáculo. É isso aí, AMA sempre entregando entretenimento, emoção e, claro, a velocidade que a gente gosta de ver por aqui no Podcast. Programa de hoje daqueles, hein, Guilherme? Passando por todos os terrenos. Quantas categorias a gente falou? 3 na MotoGP, 3 no Superbike, Rally, AMA, até perdi as contas. Foi bastante coisa, mas é assim que a gente gosta. Gui, obrigado por mais um programa. É isso aí, minha gente. MotoGP chegando aí num momento interessante do campeonato, o início da temporada europeia. Então, daqui 2 semanas, o negócio começa a pegar fogo de novo. Fausto, sempre um prazer falar sobre todos esses assuntos com o senhor. E temos um encontro marcado para a próxima semana. É isso, agenda cheia, é sempre bom que continue assim. Muito obrigado, Carlos Costa. Um abraço, Guilherme Longo. Power up! Nos vemos nas pistas. Valeu, rapaziada. Até lá. É isso aí. Bom, vocês já sabem, toda segunda-feira tem podcast aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. O nosso programa também está disponível nos agregadores de podcast. É só pesquisar lá podcast no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, você nos encontra. Manda pra galera que você sabe que gosta de corrida, de velocidade em 2 rodas, MotoGP e tudo mais. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.